faltou algo. Ele é o mais simples que tem, o menos importante para comprar, mas sem ele a gente não fica. É tremendo demais. Eu estava lendo aqui a palavra do Senhor em Mateus 5, a partir do versículo 13. Todo mundo encontrou? Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 5, a partir do versículo 13. Vocês que são o sal da terra, mas se o sal perde o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Até aí. Pai, nós te louvamos, te agradecemos nessa manhã. Deus, obrigado, meu Deus Pai, por essa maravilha que é poder ministrar a tua palavra. Já foi orado por mim nessa manhã, Pai. Eu estou nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deixe sua Bíblia do seu lado. É interessante essa passagem do sal. Eu comecei a estudar, eu não sou teólogo, inclusive nós vamos voltar a estudar de novo, mas eu comecei a estudar um pouco sobre o sal na Bíblia ontem. E nós fomos numa festa ontem, chegamos tarde. Eu tinha preparado a mensagem já, mas eu fui dar uma olhada sobre o sal. Irmão, interessante que quando eu pedi para colocar essa foto, isso aí é a foto do mar, lá do mar da Galileia. Algumas partes, né? É lógico que ele é grande. E eu comecei a olhar sobre essa passagem e perguntar para o Senhor por que queria ministrar sobre o sal nessa manhã. E Ele colocou no meu coração exatamente isso. Nós precisamos de ser sal na terra. E naquele tempo, irmão, o sal era engraçado. A gente não dá muito valor para o sal. Mas o sal naquele tempo, a Bíblia fala que os discípulos andavam. E a palavra do Senhor fala que lá no Mar da Galileia, alguns lados do Mar da Galileia, é tão salgado que quando o lugar não dava nada, alimento, não dava plantação, não dava nada, eles pegavam o sal e colocavam sobre aquele lugar. E naquele lugar ali não nascia mais nada. Muitas das vezes as casas que eram subterradas, as plantações que não conseguia brotar nada, a Bíblia fala que o sal era forte, e que isso quer dizer que o sal matava as plantas. E o Senhor Jesus andando com os discípulos, Ele começou a andar, e por isso que você vê hoje num tempo da neve, rapaz, quando eu cheguei aqui na América, há 12 anos atrás, que eu vi que tanto de sal jogado para a rua, meu Deus, eu comecei a pegar sal e guardava, não, pode pegar o sal fora não. Mas esse sal que é jogado na neve, esse sal não é bom para comer. Mas esse sal, ele é bom para você andar, derreter a neve. Ou seja, esse sal já não presta mais. Aí eu comecei a entender na palavra do Senhor, por que o Senhor queria ministrar sobre o sal. Eu coloquei alguns temas aqui, e eu quero falar esta manhã, qual tem sido a nossa conduta, ou talvez qual tem sido o sal que Deus tem colocado em nossas mãos. Você vai no mercado fazer a compra, você faz tudo a compra, mas o sal está lá encostado. Engraçado que na Bíblia também o sal ele era trocado em coisas por coisas para comprar, mas a Bíblia fala que o sal naquele tempo era a mesma coisa de hoje, irmãos, era barato. Eu chego lá no mercado para comprar o sal, tem um vidrinho, é um vidrinho vermelhinho da tampa amarela. Sabe que tem um mais jeitoso, né? Que você abre buraquinho, vira ele sai muito ou sai pouco, não é isso? Você sabe o que eu estou falando aqui, bonitinho? Você aperta o botãozinho, você nunca arranca ele para fora, né? É que negócio abençoado, né? Você bate a faca, que o negócio abre, você tem a parte que sai muito e a parte que sai pouca. Mas o que me chamou a atenção nesse sal é porque ele é barato. Você vai comprar um sal, ele custa um e pouco, não é verdade? Mas sem ele, quem vive? Faz uma comida gostosa que a irmã Lisete faz, não coloca sal para você ver, não. A pastora Glenda faz uma sopa lá em casa de vez em quando, e lá no Rio de Janeiro, eles acostumaram a fazer sopa branca. E na minha cidade, é acostumado a fazer sopa com oruncum, irmãos. Então, com corante, quando nós casamos, foi uma luta, irmãos. Põe sopa, põe amarelo, não, põe vermelho, não, quero branco, não, põe vermelho. Porque eu estava acostumado com vermelho, com oruncum. E oruncum tirado do mato mesmo, pegado a galha lá, puxado, amassado, jogado no frango. E toda a comida que a minha mãe fazia, ou tinha oruncum no arroz, ou tinha oruncum. É oruncum mesmo, eu estou falando certo? Palavra esquisita, né? Oruncum, né? Parece de urubuca. Mas era oruncum que nós colocávamos em temperar e ficava bom, irmãos. Porque faz para mim um macarrão branco, eu vou comer ele, eu vou levar do quê? Do hospital. É verdade ou não é? O hospital é um lugar que dá comida sem sal e branca. Eu fui no hospital um dia com um amigo meu e falei assim, eu até vou te visitar você, mas eu vou levar um saquinho de uruncum no bolso. Se me dá a sopa branca, eu vou socar uruncum naquela sopa. Mas eu estou brincando assim, irmão, mas é verdade, se você faz uma comida e não tem tempero, não estou falando da pimenta do irmão Fernando, não. O irmão Fernando tem uma pimenta lá que, misericórdia, irmão, me deu uma pimenta na casa dele esses dias,
Eu tomei 2 copos de leite, quase me leva para o hospital. Não tô falando essa pimenta dele é brava. É a mais brava do universo, né, irmão Fernando? E ele colocou no salgado para mim. Aí, cadê a irmã Poli? Tá aí, irmã Poli? E eles ficam bravos comigo, eu chamo o nome deles aqui, mas eles ficam bravos demais. Me deram a pimenta lá, irmão, e colocaram, só encostou a pimenta, o molho. Irmão, eu andei morrer. 41 anos de idade, eu nunca, não tem uma pimenta que tinha me parado ainda. Eu tenho uma sobrinha lá em New Jersey, eu quero que ela venha na casa do irmão Fernando, que ela fala que ela vai comer. E 41 de idade, eu comi essa pimenta na casa do Fernando, eu nunca vi na minha vida. E depois daquele dia, irmão Fernando, eu tomei, acho que eu tomei bem raiva, né, amor? Eu parei de comer pimenta, irmãos. Foi de Deus, irmão Fernando. Eu comi pimenta demais, mas quem me parou, acabou. Irmã Poli também ia comer lá quase. Nossa, como ela estava. Mas eu tomei 2 copos de leite. Mas voltando aqui para a palavra do Senhor. Então o sal, irmãos, naquela época ele era para salgar ou era para jogar em algo que não dava mais nada. O discípulo andava com Jesus. E a Bíblia fala que quando os discípulos andavam com Jesus no mar da Galileia, ele olhou assim e viu brilhar assim a esse mar. Brilhava assim. Aí os discípulos perguntaram: Senhor, por que tanto sal? Você vai estudar, você vai ver. Os discípulos perguntando para Jesus. Aí Jesus vai. E como Jesus é bom, ele pega a gente na parábola. Não é verdade? Ele é jeitoso, irmãos. Lembra daquela passagem do filho pródigo, tal, que é uma parábola. Você vê lá, quando começar a brotar lá, a plantação é a volta de Jesus. Sempre ele usou parábola. Por que Jesus usava parábola? Porque naquele meio daquele povão, irmão, tinha gente. Por isso que a gente vai brincar quando vai pregar. A gente às vezes fala uma palavra que você não entende, ou talvez eu faça uma palavra. Porque nesse meio, eu sei que estou pregando aqui para doutores, pregando ali para secretária de hospital chique de Boston. Eu estou pregando aqui para professor de escola, estou pregando aqui para dar aula de dentista, cara, dentista formado, professora formada. Tem um engenheiro aqui no nosso meio, irmãos. Então tem tanta pessoa inteligente aqui, que vê a gente pregar e fala: nossa, pastor errou umas palavras. Irmãos, porque Jesus, quando ele pregava a multidão. Ele precisava de atingir o povo todo, os mais simples, os mais sábios e os menos sábios. Então ele ia para parábola, mais fácil. E nesta manhã eu quero trazer essa palavra do sal. Ele dizia: que sal que nós somos nos dias de hoje? Quem você tem temperado com o seu testemunho de vida? Porque, ou seja, o sal é para temperar a carne, é para temperar o alimento, para que o negócio ficar gostoso, jeitoso. Aí a pergunta essa manhã: qual é o seu sal nesses dias de hoje? Nós viemos nessa manhã para ouvir a palavra, amém? Nós podemos sair daqui transformados com a palavra do Senhor Jesus. E ele me fala essa manhã que eu preciso ser sal da terra. E a Bíblia vai dizer um pouquinho mais abaixo: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca ela debaixo, talvez, de um bote, de um balde. Eu preciso iluminar a cidade, eu preciso por onde eu passar. Eu preciso de ser o sal e eu preciso de ser a luz. Numa mão anda o sal e na outra mão anda a luz. Pastor Branco, o que você quer me dizer essa manhã? Eu quero dizer para você que Jesus diz na palavra dele: nós precisamos de ser o sal nos últimos dias de hoje. Sal que tempera bem a palavra do Senhor. Se você está vindo aqui nos cultos de domingo, irmãos, o pastor Cairo está falando tanto da volta de Jesus que eu estou com medo de Jesus voltar. Vou contar para você, irmão. Eu não posso mentir, que se eu mentir eu estou enrolado. Esse dia, surpresa da pastora Glenda. Eu estava no quarto lá em casa, e a pastora Glenda entrou e saiu. Eu não vi ela saindo. Eu falei: Jesus, só voltou e eu fiquei. Foi anteontem, amor. Você entrou no quarto correndo para pegar algo, e os meninos calou, e ela calou também. Eu falei: Jesus, por um segundo eu falei: Jesus, eu fiquei. Pronto. Mas me deu um desespero, irmão, de 1 minuto. Que não passa por isso não. Não, ela entrou no quarto e ela saiu, eu não vi ela bater na porta, irmão, não vi mesmo, não senti nada. E por 1 minuto, nossa, Jesus voltou. O Jonas calou, o Levi calou, os 3 foi e eu fiquei. Meu Deus, eu não quero ficar não, irmão. Eu quero ir junto. É verdade. Então nós precisamos de ser o sal, precisamos de testemunhar bem, precisamos de ser a luz. Quando ele fala sobre essa parábola da luz, da candeia, é uma lamparina que usavam antigamente para pregar a palavra, é uma lamparina que andava pela cidade, pelas ruas. Ele está dizendo: se você acender a lamparina, se você pregar a minha palavra, não esconde ela debaixo do braço, não esconde ela debaixo da cama, começa a pregar o evangelho, levar a luz, levar o sal sobre a terra. Irmãos, o povo está precisando de ouvir a palavra. E está chegando o verão, nós vamos sair para a rua de novo, nós vamos incendiar essa cidade de Mal de Everett. Eu quero ver essa igreja completamente cheia, não só nossa, mas todas as igrejas completamente cheias do evangelho, para que o sal, que é a terra, comece a sentir o gosto do evangelho. Eu preciso de ser um sal, eu preciso de ser luz, eu preciso de brilhar.
Eu me lembro agora lá no Jazz, pregando ali por 10 anos quase. E todo mundo sabe que o pastor Branco é meio exagerado. Eu vou contar uma história, eu não vou contar o gatinho passou. Não, o gato passou no chão, derrubou tudo. Você põe um negócio do rio na mensagem. A pastora vai, deixa o pastor contar, que o pastor conta mais jeitoso. Então não tem mais de contar, olha, o gatinho passou aqui. Esse dia eu corri de um rato lá em casa, irmão. Andei matar o rato, um barulhão danado. Mas deixa eu contar para vocês aqui. Eu estava no Jazz pregando um dia, na Fair Street, e passou um irmão do outro lado. Irmão, quando eu vi aquele irmão, eu fiquei numa alegria também. Paz do Senhor, irmão, como é que você está? Ele, ó, debaixo do carro. Eu conheci ele, irmão, eu sei quem é. Paz do Senhor, irmão. Acendeu a luz, mas colocou debaixo do balde. Conheceu Jesus, mas está colocando a palavra debaixo do balde. Aí eu cerquei do outro lado, irmão, peraí, meu filho, peraí. Não, pastor, não me gritando, não, pastor. Pastor é mania boba no mercado, que me chamando, porque na fila do mercado eu chamo, onde eu ver vocês, irmão, vocês podem esconder então, porque eu vou chamar mesmo. Pai, Senhor, irmão, como é que você está, minha filha? Deus abençoe. Ó, domingo estão agarrados no culto lá, hein? Os americanos, o crazy. Eu preciso de ser luz. Então você me vê na rua, no mercado, irmão, esconde de mim, porque eu vou te chamar alto. Ô, irmão, Pai do Senhor, irmão. Porque eu preciso de acender essa luz, e por onde eu passar, eu preciso de brilhar. E os irmãos lá escondiam, não esconda não, irmão. Se você já é uma pessoa que conheceu Jesus, está na igreja, por que esconder do evangelho? Pegou a luz e querer esconder a luz, não. Jesus dizendo, se você é luz, começa a brilhar, começa a espalhar essa luz na cidade. Para que o evangelho cresça, irmão, eu preciso que a luz do Senhor brilhe sobre mim, e esse sal vai temperar bem a cidade, por onde eu passar. Eu preciso desse sal bom, irmãos. Porque se eu for sal ruim, vai fazer como as máquinas estão fazendo aí. E ontem eu vi umas máquinas, irmão. Eu não estou entendendo também não. Essa neve vai embora também não, Fábio? Essa neve agarrou, irmão. A primavera chegou, né? Pelo amor de Deus, pode ir embora, viu, minha filha? Uns caminhões de sal ligando aí, ontem sal lançar para fora. Não, minha filha, vai vir. Eu olhei lá no negócio do não, vai vir neve não. Que tanto de sal para rua fora. Se você for um sal mau, eles vão pisar em você. E quem quer ser pisado, ninguém quer ser pisado. Nós precisamos de ter essa luz. Nós precisamos de mostrar para as ruas que nós temos o evangelho verdadeiro. Olha o que fala sobre a luz. Cada pessoa deve provar a si mesmo. O sal sem poder ser sal, ele não adianta nada. É uma casa que não é edificada na rocha também, não vai adiantar nada. Um ramo sem fruto, ele não arruma nada. Uma lâmpada debaixo de um balde não vai arrumar nada. O joio tem que ser, em vez de ser trigo, é joio. Irmãos, eu preciso nessa manhã dizer para você que Deus conta com a sua luz que está brilhando sobre você. Porque nós saímos de manhã, irmãos. Nós estamos nos Estados Unidos, eu gosto de pregar essa vida, sabe por quê? Porque os Estados Unidos é jeitoso. Nós estávamos falando esse dia com o irmão Eto. No Brasil, irmãos, é uma luta, e aquele negócio luta, e o povo vai mesmo, o povo busca, e as igrejas estão cheias. Mas aqui, irmãos, é um privilégio você estar nessa manhã. Sabe por que é um privilégio para você estar nessa manhã? Porque para você comprar um telefone, um iPhone, um iPad, um iMac, um iPad, você não vai precisar de fazer nada, você vai lá e compra, você trabalha e compra. Então você está aqui porque você depende de Jesus. Quantos empresários estão nessa manhã aqui, irmãos? Mas recebe aí, irmão, empresário, irmão. O meu sonho é comprar a casinha do Indianinho do lado daqui, fazer onde ele quer, hein? Se vocês orarem junto comigo, nós arrancamos o Indianinho daqui, mas depois outro endereço, e nós vamos fazer isso aqui. Eu já falei com o Indianinho, how you doing, my friend? Ele não entende nada que eu falo, ele também não entende o que eu falo. Só sei que a mulher falou comigo que a mulher dele, que o Deus da mulher dele é voodoo. Já está repreendido. Ela não vai entrar aí não, porque aí é Jesus. Eu falei, é Jesus mesmo, mas se entrar aqui ela vai ser curada. Diz que ela está com câncer, essa mulher do lado aqui. Entra por aquela portinha do lado aqui, do seu fundo, eu falei para ele em inglês, aí entendeu, irmão. Mas nós temos que ter fé. Eu preciso ter fé, porque sem fé, como nós vamos agradar a Deus? O pessoal fala, pastor, só tem fé demais, mas eu preciso de andar com ela, de estar nos Estados Unidos com a fé genuína, irmãos. Nós estamos abençoados, nós vamos ajudar um missionário essa semana. Vocês viram aqui, domingo passado, eles não têm o que comer, não têm o que beber. Eles não têm a igreja, estão debaixo de uma árvore, agora passou por uma lona, e são alegres.
Aí o Senhor coloca essa foto para nós aí, para dizer: vocês precisam de ser sal bom. Qual tem sido o seu exemplo? Qual tem sido o teu testemunho? Eu coloquei algumas coisas aqui interessantes. Qual é o sal que você tem sido durante os dias de hoje? Você está salgando mais? Ou está pondo um bom tempero? Você está dando um mau exemplo ou está sendo um bom exemplo? Jesus pode contar com as suas palavras, porque a Bíblia diz que os anjos estão lá em cima. Deixa nós descer. A Bíblia diz lá para frente, por lado de Apocalipse: deixa nós descermos e pregamos o evangelho. Ele fala: não, eu deixei lá a igreja de Mauro para pregar o evangelho. Eu deixei a igreja de Mauro para salgar bem a terra, salgar bem a cidade de Mauro de Everett. Deus conta comigo, com você nessa manhã. Pastor, mas eu não sei falar. Pastor, mas eu tenho vergonha. Então você vai ser um exemplo. Só de olhar para você, vai sentir o brilho, vai querer ser o que você está fazendo. Você é uma pessoa que está trabalhando, que está indo no seu trabalho, mas você está dando um bom exemplo. Isso quer dizer, você é luz e é sal bom. Porque triste é quando a gente vê alguém que vai na casa do Senhor. Eu estou trabalhando com um rapaz, sabe o que falou para mim esses dias, ontem, sexta-feira? Pastor, sabe que eu tenho dó do senhor? Eu falei: não, mas tem dó de mim? Irmão, tem dó de mim, tá bom, ué. Por que você tem dó de mim? Eu perguntei para ele. Porque está chegando o verão, você vai para a rua, né? E o senhor vai ouvir tanta coisa quando você prega Jesus. Por isso que para ir para a rua, irmão, não é fácil. Se vocês verem o que eu ouço, mas a pastora ganha nas ruas aí das pessoas, quando eu falo que Jesus o ama, que Jesus transforma. E eu falo uma coisa interessante, pastor. Quando a gente levanta a mão para ser pastor, o primeiro nome que eles dão para nós: você vai ser chamado de ladrão. Parece que ser pastor é tão fácil, tão bonitinho, irmãos, que maravilha. Você põe um gelzinho na cabeça, coloca o terninho da... como é que chama a loja baratinha lá? Primark, $60, fica bonitinho. Mas você não sabe, quando a gente sai para a rua pregar o evangelho, o que você fala para mim na cidade de Mauro de Everett? Vou não, vocês todos são ladrão. Vou não, só quero dar de carro novo. Ô irmão, estou com um ali, estou pagando há 4 anos já. Só, irmão, que a Bíblia, o que eu acho apaixonado pela Bíblia é o seguinte: cada pessoa tem um jeito diferente, cada um anda diferente. Então, pelo amor de Deus, não julga pela aparência. Nós falávamos isso aqui na sexta-feira, na célula. As pessoas olham para você, nem sabem de onde você veio, não sabem de onde você é, já te julga pela sua aparência. Aí quando conversa com você, e senta com você e toma um café: oi irmão, me perdoa. Oi irmão, não sabe pedir perdão se tiver me jogado primeiro. Então não julga para não ser julgado, sabe? O que eu penso à igreja é que eu continuo orando por nós. Nós temos passado tantas lutas, irmãos, para que o nome do Senhor seja pregado nessa cidade, que para essa igreja continue lotada em nome de Jesus. Mas nós precisamos de ser o sal da terra. Eu e você precisamos de dar bons frutos. Eu e você precisamos de fazer diferença. Por onde nós temos passado? Vós sois a luz do mundo. Mas que luz que Jesus está querendo dizer para nós nesta manhã? É que eu e você precisamos de ser o sal bom. Precisamos de ser a luz boa. Sabe o que eu tenho visto nos últimos dias? Né, pastor? Só prega de um jeito, pastor Caio prega de outro, irmão, glória a Deus. Se eu pregasse igual ele aqui, você mandou eu embora daqui, mãe. O senhor pastor é meio doido da cabeça, porque quando eu levantei minha mão, eu decidi que eu preciso de pregar Jesus. Eu preciso de ser luz. Aonde eu passo, irmãos, aonde eu vou na padaria, eu entrego um folheto, eu falo de Jesus. Porque quando eu vejo essa palavra, nós precisamos de ser sal. E você vai no mercado fazer a compra, irmãos, quando você pensa que não, você esqueceu do sal, porque o sal é simples, mas Jesus diz essa manhã: o sal é importante na minha e na sua vida. Nós precisamos ser um tempero bom. Eu
estava falando com o rapaz esses dias. Eu gosto de gente, sabe o quê? Que tem pessoas que têm mel. Tem pessoas que a pessoa quer ficar perto, quer ficar junto. Tem pessoas que têm palavra boa. Nós precisamos de ter palavra boa. Eu preciso de andar com pessoas boas. O meu pai, antes de morrer, está lá no céu esperando eu, né, irmão? O Senhor Jesus está lá. E eu creio em nome de Jesus. Ele falava, meu, dos 11, sentava assim. Eu lembro muito pouquinho, né, que eu sou da rapa do tacho, eu sou o último. Aí dos 12, morreu um monte, irmão, nem sei quantos morreu. Mas tem 9 vivos. É 12 e um... assumiu um, né? Tem um sumido, irmãos. Pastor, é 11, sumiu um. Tem um sumido faz 40, 30 e poucos anos nossa conta, né? O Raimundo é o irmão nosso que sumiu. E meu pai, quando sentava assim, falava assim, filhos, o nome de vocês é muito importante. Não perca o nome de vocês. Por onde vocês passar, honra o nome de vocês. Aí eu entendi na Bíblia que eu preciso ser um sal bom, testemunho bom, para que o nome de Jesus seja glorificado. Vocês estão entendendo essa manhã, irmãos? Pai, irmãos, e pai, vai ficar rico, poderoso. Não, seja sal bom. Irmãos, quando eu encontrar com Jesus face a face, eu perguntar para ele como é que ele pregava no deserto. Como é que ele pregava? Porque tem pessoas que falam, pastor, mas temos que temperar demais. Por isso que Filipenses fala, importante que Jesus seja pregado, ou gritando, ou cantando, ou chorando, ou pulando. É o nome de Jesus que está sendo pregado. E eu começo a entender aqui, quando eu vejo lá em Samuel 8:13, não precisa mesmo colocar, Davi vence ali a batalha no vale chamado Sal, tinha muito sal. A Bíblia me fala em 2 Reis 14, que Amazias, o rei, ganhou uma batalha no vale do sal. Por que fala tanto sal? Porque precisamos de temperar bem a minha e a sua vida, porque a nossa família, nossos filhos, eles vão ser o que nós somos, e não o que eu sou, porque o que eu era eu não prestava para nada. Eu era mentiroso. Eu vendia avião, irmão, por R$5. Passando o céu, lá, irmãzinha, lá o avião me dá R$5, vai voltar aqui para você. Mas nada, irmãos. Jesus pega uma pessoa que não... Eu me lembro lá no Gonzaga, sabe o que eu falo do Gonzaga? Porque é minha terra, irmão. Pensava, pastor, você fica falando do Gonzaga é feio demais, Gonzaga é mal acabado, isso não, para mim é bom. E se Deus quiser, em nome de Jesus, isso vai assinar meu papel. Eu vou assinar lá no céu também, não tem problema. Mas eu queria voltar no Gonzaga hoje, sabe por quê? Para aqueles que me viram, irmãos, andando com a bicicleta sem roda na mão. Eu estou contando a história da bicicleta porque é interessante, irmãos. Eu cheguei lá em casa chorando, 12, 13 anos. Mãe, eu ganhei a bicicleta pagamento de 1 mês. A mãe olhou para a bicicleta, meu filho, mas não tem a roda não. Irmãos, bicicleta é caro demais. Eu disse, mãe, mas um dia, sem conhecer Jesus, eu falei assim, mãe, mas Deus vai preparar uma roda para ela. Até hoje, irmão, estou esperando a roda da bicicleta. Mas a minha fé não diminuiu. Porque quando eu desço no basement lá em casa, eu tenho 2 meninos e tem 5 bicicletas. E falei, a bicicleta eu vou ter que dar 3 daqui a pouco, irmão, porque estou pequenininha. Eu falei, meu Deus, o Senhor não me deu uma roda não. O Senhor me deu 3 bicicletas e 2 meninos jeitosos para andar nelas. Aí, ganhei muito mais. Não te dou a roda no Gonzaga, mas te dou 5 bicicletas e 2 meninos para você andar com ela. Não é que Deus é bom, irmão? E nós ficamos chorando. Ai, cadê a bênção, cadê a vitória? Ela vai chegar na hora certa. Eu disse, mãe, essa roda vai chegar. Eu fui para São Paulo, fiquei 10 anos. Eu sou velho, viu, irmão? Tenho 41. Fui para São Paulo, fiquei 10 anos em São Paulo. Vim para cá, eu estou com 12 aqui, 12, 10, 22, para Gonzaga e tal. Olha o tempão que eu estou andando na terra. Olha o tempão que eu estou andando na terra, irmão. E não desisti da minha vitória. Olha que bênção também esses dois ali, Deus abençoa. Bênção de Deus, para que é viva aí mesmo, amor. A bênção, não fala o nome não. Mas eu vejo aqui a palavra do Senhor dizendo, vamos ser sal da terra. E sabe o que é ser sal da terra? Alguém sentar perto de você e começar a falar, ô fulano, sabe aquela fulana lá? Nossa, aquela fulana é mal acabada, né? Você acabou de ser sal ruim. Acabou de ser sal ruim. Ô irmão, você viu lá como aquele irmão prega ruim? Você acabou de ser sal ruim. Irmã, vamos orar por irmão?
acabou de ser sal bom. Olha a diferença aí, irmão. E nós andamos na terra pensando que Jesus não está vendo tudo, está vendo tudo. E meu pai dizia um ditado interessante. Meu pai não sabia ler e nem escrever, morreu com 84. A parede, quem lembra essa frase? Tem ouvido e o mato tem olho. Então, ninguém sabia, vocês sabem não? Isso é antigo, irmão. Meu pai era gago. Meus filhos, a parede tem ouvido, viu? E o mato tem olho. Deixa eu trazer miúdo para vocês aqui. O que é miúdo? É explicar a situação. É uma parábola isso, meu amor. É uma parábola. Você está conversando aqui numa casa, mas você não sabe quem está do outro lado da parede. E principalmente, eu vou falar para os homens, que os homens é mais jeitoso. Companhia grande aí, cuidado. Você está falando lá no seu quarto, lá, tem um trabalhando em cima, um trabalhando do lado. Você está metendo o pau no seu pastor, metendo o pau na sua igreja. E o de cima está ouvindo tudo. Pastor, como é que o senhor sabe das coisas? Porque a parede tem ouvido e Deus não deixa que a igreja dele seja enganada. Precisamos de ser sal bom. Aí manda na rua, aí entrou irmão esse dia na padaria, eu estava com a pastora Glenda. Eu falei, meu Deus, mãe, não deixa ver nós não, porque irmã, é você mesmo. Eu falei, pensei comigo, Jesus. Ela nunca sabia que nós estaríamos naquele lugar, naquela hora. Então vamos vigiar por onde nós andamos, o que nós falamos, para que nós seja sal bom. Porque, irmão, não tem coisa melhor você andar com a cabeça erguida, onde você passar, você ser você mesmo. Tem pessoas que mudam, te vê você, muda, põe a roupa, tampa aqui, tampa ali. Não, irmão, anda sério, anda com Jesus, anda firme. Por onde você passar, Satanás não pode te acusar. Deixa eu contar um testemunho, 1 minuto aqui, estou terminando a mensagem. Eu falei, irmão Danilo, que ia terminar, irmão Danilo. Ó, o jeito e a hora. Eu morava no Newark, lá em Newark, New Jersey, e eu não tinha uma casa que tinha lavanderia. Aqui é uma luta, né? Ou você acha uma casa de lavanderia e não tem vaga. Ou você acha que não tem vaga e não tem lavanderia. Ou ela tem 2 quartos e não tem um banheiro. Ou tem 2... É assim, aqui é uma luta, né? Mas lá no Newark não tem, geralmente as casas não tem lavanderia. E eu aluguei uma casa lá na época, meus meninos. E eu fui para a lavanderia, eu era evangelista já, pregando na rua, aquele negócio todo, conhecia a cidade toda, todo mundo me conhece lá em Newark. E eu entrei um dia para lavar roupa, e eu coloquei um sacão de roupa, eu entrei na lavanderia, e coloquei assim a roupa, aí entrou 2 moças, que dançavam lá nos bares de gogô da vida, e 2 irmãozinhos sentados do meu lado, os abençoados, em vez de olhar para as meninas, olharam para mim. Eles olharam para mim. Eu estou pondo a roupa lá, e estou lavando, e estou orando, agradecendo a Deus. Era um ponto que eu pregava muito também, que era muito brasileiro que ia lá. Eu estou pondo a roupa e a Carminha tentando, e aí a lavanderia parou. É igual o Obama quando passa na rua, parou tudo para olhar para as moças. E eu estou lá continuando. Aí as moças saíram, aí os abençoadinhos vieram perto de mim. Ô evangelista branco, tudo bom? Disse, meu filho, tudo, estou aqui, né, lavando a roupa, né? Vim falar para o senhor que o senhor é um homem de Deus mesmo. O senhor viu o que entrou aqui? Eu disse, não. E nós estávamos olhando para o senhor, para ver se o senhor estava olhando. Porque o senhor prega muito nas igrejas aqui em Newark, o senhor prega muito nas Ferry Street. Nós estávamos olhando para você, para ver se você estava olhando para as moças. A parede, olha, a parede tem ouvido, e o mato, ó. Ninguém está te vendo, mas tem alguém te vendo. Irmãos, nesta manhã, eu quero deixar essa palavra para você nessa manhã, para dizer para você que você é o sal da terra. Eu preciso sair nesta manhã com a convicção, estou falando bonito, irmão, não me julgue depois não, com a convicção que nós precisamos servir a Deus de verdade. Eu tenho que estar com convicção que eu preciso representar Jesus nessa cidade. Se você entrar numa casa, irmãos, e você não conseguir falar de Jesus para a pessoa, pastor, eu tenho vergonha, eu não consigo, eu não tenho essa liberdade que o senhor tem na padaria, na banca, onde eu entrar, irmãos, pode ser qualquer um, eu estou falando de Jesus, pastor, não tem o que o senhor tem. Então você vai orar por mim, e quando você entrar no lugar, você vai começar a interceder. Senhor, cuide dessa casa. Eu estou numa casa, irmão, que onde eu passo, eu abençoo. Senhor, abençoa essa casa, abençoa. E eu disse num basement lá para trabalhar na casa do americano. Quando eu disse no basement, eu vi lá 20 caixas de Legos, mini Legos, é um dos mais caros que tem, que você vai comprar. Eu olhei com as caixinhas de Lego, e a gente que é pai, a gente é bobo, né? Às vezes você não tem um dinheiro para comprar porque é muito caro. Eu disse, ô Jesus, pensou essas 20 caixinhas de Lego na mão do Joninho, ele ia fazer a festa.
pensei comigo, eu li limpando bem, americana lá em cima. Aí o sapatinho disse, tac, 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 tac. How you doing? E eu disse, good. Não aperta mais não, não sai mais não. E ora, não fala mais nada não. Só pergunta se tá bom. Porque você não fala tanta coisa, cara. É melhor, não é? Vocês que limpam a casa aí. Nada. Ok. Não tô brincando, eu falo um bocadinho só. Aí desceu, how you doing? Eu disse, good. Tá bom, pelo amor de Deus. Aí tinha, irmão, um pano em cima das caixas de Legos. Um pano branco. Ela chegou e tirou o pano. E perguntou assim pra mim, você tem filho? Eu entendi, irmão, na hora. É Jesus trabalhando. É? Você tem filho? Eu disse, tem 2. 2 babies. Eu entendi, ela perguntou a idade. Eu nem bobo nem nada. 6 e 3. Acabou. Não aperta mais não, irmão. Se tiver 3,5, eu enrolo todo. Meu menino para americano tem 3 e 6 anos, faz anos. 6 e 3. Eu nem bobo nem nada. Arranquei o telefone, eu mostrei a foto. Uau, good family. Nice. I love my wife. I love my baby. Ok, pega todas as caixas de Lego e leva para você. Quando Deus prepara, irmão, ainda compartilhar com os irmãos, irmão da Nila, irmão de cima, irmão de baixo, que ela deu caixa de Legos, irmão, que se for comprar é mais de $2.000, que é os mini Lego mais caros que tem. Os baby dela tá com 12 e 13 anos. Então, irmão, vão ser luz, vão pregar o evangelho. Deus prepara o melhor para nós. Pastor, é doido não, eu tenho fé demais, irmãos. Eu só andei na rua esses dias, olhei uma caminhonete, a Silverada, branca ou white, né, irmão? Estou orando por ela. E eu passei assustado esses dias, irmão. Que eu cheguei em casa, na porta de casa, o white, pérola, na porta de casa, cromada, a fechadura desmou. Fez uma surpresa para mim. Irmão, eu fiquei alegre, irmão Rafa, por 2 minutos. Eu disse, meu Deus, a pastora Glínia é doida, comprou uma caminhonete. Como é que eu vou pagar esse trem, Jesus? Eu entrei na esperança. E eu chego ligado toda alegre. Mãe, glória a Deus, amor, eu te amo. Quem foi, amor? Amor, é na porta, amor. Você comprou? Não, amor, não sei de quem que é, não. Eu disse, Jesus, prepara. Ô, Dião, foi sexta-feira. Eu fiquei alegre demais, irmão. Não era minha, não. Só faltou o laço em cima, irmão. Mas amém. Se eu não comprar, aonde vocês vão me levar quando eu morrer? Na caminhonete branca, white, pérola. Vamos ficar de pé, vamos orar, irmãos? Amém, glória. Vocês gostam, né, irmãos? Estou terminando cedo, nós vamos orar. Eu queria chamar aqui os pastores, nós vamos orar. Pastor Glenda, você quer fazer os visitantes para mim antes de eu orar? Pode ficar de pé, irmãos. A pastora Glenda vai falar do visitante, nós vamos estar orando. Amém. Vamos cumprimentar os nossos visitantes. Gabriela. Amém. Eduardo.